O Indaiá Notícias começa agora e na edição de hoje você vai ver: Guarda Civil apreende pé de maconha no bairro Jardim Camargo Andrade. Tortas são os doces mais pedidos para o Réveillon. Indaiatubanos revelam suas superstições para o Ano Novo. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Ontem à tarde, a Guarda Civil apreendeu um pé de maconha no bairro Jardim Camargo Andrade. No final da tarde desta segunda-feira, o Grupo de Apoio Preventivo recebeu uma denúncia que haveria maconha em uma residência no bairro Jardim Camargo Andrade. Eles foram até o local para averiguar e confirmaram a suspeita. Um pé de maconha e 2 mudas foram apreendidas. O dono da casa estava presente. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado logo em seguida. E a Polícia Militar atendeu a um acidente na marginal do Parque Ecológico. Um carro modelo Bravo seguia pela Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, sentido Jardim Morada do Sol, quando rodou na pista próximo à entrada que dá acesso ao bairro Chácaras Areal. Ele acabou atingindo um poste de iluminação do Parque Ecológico que se quebrou com o impacto da colisão. A parte traseira do veículo ficou destruída. O motorista não apresentava sinais de embriaguez e alegou que teria perdido o controle na curva por causa da chuva. Ninguém ficou ferido. E por falar em trânsito, amanhã, dia 31, os radares não funcionam. Mas mesmo assim, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e dirigir com prudência e atenção redobrada durante a chuva para evitar acidentes como esse que acabamos de ver. Todos somos responsáveis pela segurança no trânsito. E a partir de amanhã, até sábado, dia 3 de janeiro, a unidade do Poupa Tempo em Indaiatuba não atenderá a população. O recesso dos serviços é por causa das festas de Réveillon. O mesmo vale para o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, que também suspende as atividades. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 5, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E no próximo bloco você confere mais destaques da nossa retrospectiva de 2014. Até já! Amanhã à noite, muita gente vai se reunir para esperar a chegada do Ano Novo. Soltar fogos de artifício quando o relógio marca meia-noite é tradição, mas esse costume pode mudar por lei. Um dos motivos é que o barulho incomoda e pode fazer mal aos animais. Esse assunto foi um dos destaques aqui no Indaiá Notícias e você revê agora. Quem tem um bichinho de estimação sabe que os animais demandam cuidados, principalmente nas épocas de festa, por causa dos barulhos de rojões e fogos de artifício. Elaine, dona de 4 gatos e um cachorro, passa por essa experiência. Quando seus animais escutam o barulho, apresentam muitos sintomas de estresse. Então, ela, primeiro, assim, eu vejo que ela agacha, ela se encolhe toda e sai correndo agachada. Aí eu vou atrás e percebo, o coração dela tá disparado, a pupila, né, no olhinho dela tá imensa, muito grande de medo, e ela procura qualquer canto para se esconder. Já ouvi relatos de, né, esses dias mesmo no Facebook, uma pessoa postou que o gato morreu infartado. Que a gente sempre faz no Face, né? O pessoal da televisão, o pessoal do rádio fala para diminuir, que faz. Eu percebo que está diminuindo, só que tem algumas pessoas ainda que soltam. Todos os animais de Elaine têm medo do barulho dos fogos e rojões, mas sua gata Joaninha já associou o barulho com o som da televisão. Ela é a que sofre mais com os ruídos e se esconde buscando segurança. Tentando diminuir o desconforto, a dona de casa adota algumas medidas, principalmente em dias que já sabe que haverá esse tipo de barulho. Então, eu tenho 5 bichos de estimação. E todos têm medo, na verdade. Só que a que mais tem medo é a minha gata Joaninha. Ela morre de medo. Qualquer barulho, principalmente de rojão, ela morre de medo, ela se esconde, ela tem taquicardia, dá pena. Se ela escuta a televisão gritar gol, ela já fica em pânico. E o que eu faço? Eu abro a porta do guarda-roupa, que é o lugar que ela se sente mais segura, e ela entra no guarda-roupa e fica no cantinho. Então, eu procuro não sair de casa. Aí eu fecho a minha casa toda, né, os vidros, tudo, porque de repente pode ficar com muito medo e
conseguir fugir. E, tipo, deixo tudo que eles querem fazer, eu deixo. Entrar embaixo da cama, entrar dentro do guarda-roupa. Uma vez elas entraram dentro do armário da cozinha e eu deixei. Porque eu não posso segurar, eu acho que é pior segurar, então eu deixo tudo. O barulho causa estresse nos animais. Isso acontece porque a audição do bicho de estimação é mais apurada que a do ser humano. Por isso, o animal pode ter crises de ansiedade, desencadear sintomas de estresse e ficar desorientado, podendo se machucar e até fugir do local que se vive. Na verdade, esse incômodo ocorre porque os animais de estimação, cães, gatos, têm uma audição bem superior à humana, cerca de 40% mais apurada, mais específica que a nossa audição. Na verdade, para esses animais, um estouro de um rojão, de um fogo de artifício, se assemelha, dá para a gente comparar como uma dor de cabeça muito forte para a gente. Seria mais ou menos o que eles sentem, o que eles acabam passando. Isso pode resultar em arritmias, em algumas alterações cardíacas importantes, que inclusive podem levar à morte do animal. Além do estresse que a gente pode comprovar por salivação excessiva, tremores, tentativa do animal de fugir de casa, esse tipo de coisa. Além do estresse, os animais podem desenvolver arritmia e terem uma síncope que pode os levar à morte. Para minimizar os danos causados pelo barulho, existem no mercado calmantes naturais, que devem ser prescritos por um veterinário. A companhia do dono também ajuda o bichinho a ficar mais calmo. Uma ideia principal que eu indico para todo mundo, primeiramente manter o animal com coleira, com identificação, para caso haja alguma fuga, ficar mais fácil, mais simples de identificar esse animal para devolver para o seu dono. Já no caso mesmo dos dias de rojões, dos dias de fogos, existem algumas medicações naturais, existem algumas medicações anestésicas e aí um médico veterinário pode indicar a melhor especificamente para o seu animal. Ou então uma medida prática que eu também indico bastante e que até acabo tomando com os meus animais, colocar algodão nos seus ouvidos. A princípio eles podem estranhar, mas depois podem acabar aceitando e isso vai ajudar bastante. Além disso, ficar num ambiente fechado com uma TV ou um rádio ligado com um volume um pouco mais elevado e ficar fazendo carinho, ficar sempre próximo do animal para ele sentir a segurança do seu dono por perto. Isso minimiza aí o estresse que ele pode passar. Outro caso que chamou a atenção dos moradores da cidade nesse ano foi a concentração de abelhas em lugares incomuns. No centro da cidade, algumas lojas fecharam e no CIAE um espetáculo teve que ser cancelado. A nossa equipe foi em busca de um especialista no assunto para descobrir o motivo desse comportamento das abelhas. Nas últimas semanas, Indaiatuba registrou alguns casos atípicos de invasão de abelhas. Quando isso acontece, as pessoas se assustam e costumam ter atitudes erradas, colocando a própria vida em risco. Por isso, o apicultor João Batista Matos explica sobre o comportamento das abelhas e o motivo de algumas ocorrências consideradas inusitadas. Toda abelha que ataca, que ela está no refrigerante ou na beira da piscina, ela está ali fazendo a coleta do alimento dela, diário. E ela não tem a intenção de atacar ninguém, exceto se você mexer com ela. Nesse período agora da entre-safra, que a gente diz, com a safra, que é a primavera, que é quando a entrada das flores na mata, as abelhas têm uma tendência de fazer a migratória. Elas se dividem e elas se formam outras enxames. Nesse período, com as queimadas, a falta de água, elas estão procurando lugares mais propícios para estar localizadas. Vivemos numa cidade plana com bastante árvores e plantações, o que acaba favorecendo o surgimento dessas espécies. O Parque Ecológico, por exemplo, é considerado um local apropriado para estas espécies ficarem. Se as abelhas tiverem água, néctar, pólen e a mata em si íntegra, completa, com toda a fauna formada, elas não vão sair de lá, porque elas estão com o habitat dela normal. Agora, se tem queimadas, falta de água, desmatamento, elas têm a tendência de fazer a mudança delas. Então, com a água corrente na marginal do Parque Ecológico,
elas estão encontrando lugares melhores do que dentro de uma mata, dentro de uma plantação, e assim elas estão começando a incomodar a área urbana. O cheiro de um perfume doce, locais escuros, plantas com aroma diferenciado atraem a aproximação das abelhas. Nestes casos, alguns cuidados são recomendados. Não mexa, porque a abelha ela tá lá para descansar. Se você for lá e jogar um aerosol, não é o suficiente para fazer o extermínio dela. A abelha também ela faz parte da fauna brasileira, então tem uma lei federal que não pode fazer não pode fazer o extermínio da abelha. Então, se você tiver algum problema com a abelha, entre em contato com o apicultor, entre em contato com o Corpo de Bombeiro, com a CEMURB, Secretaria do Meio Ambiente, e assim você vai ter uma solução mais rápida e não vai ser perigoso. Não coloque fogo, principalmente, porque próximo ao madeiramento da casa pode acabar acontecendo um incêndio ou alguma coisa pior. No mundo, há cerca de 400 mil espécies de abelhas, que chegam a percorrer até 30 quilômetros no período de migração. Mesmo sendo consideradas perigosas, elas têm importância na alimentação de muitas famílias, e a população ressalta seus principais atributos. Eu acho que ela produz, né? Produz o mel, produz, né? É bom. Ela é muito... eu acho útil, né? A abelha, né? Não mexendo com elas, né? Assim, pra... né? Eu acho que ela é. As abelhas é bom, mas não invasão. As abelhas é bom no lugar dela. Para a natureza, né? Para as flores. Então, a abelha eu acho que é uma boa coisa, né? Vamos pôr assim, em matéria benéfica, né? Que ela produz o mel, ela é da natureza. Tal. Não há o que fazer para evitar que as abelhas surjam, mas é muito importante que, numa ocorrência, a pessoa entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que fornece um serviço gratuito de atendimento e remoção. Infelizmente, a abelha ela entra em qualquer lugar, ela não tem, como a gente brinca, né, na área rural, ela não tem porteira. Ela passa por cima e vai entrando e a gente até brinca que a abelha, quando ela chega, é porque ela está trazendo fortuna. Então, não mate ela, né? Porque a abelha ela não faz mal, ela faz mel. Como vai estar o clima durante a virada do ano? Você confere agora a previsão do tempo para os próximos dias. Na quarta-feira, o clima fica nublado. O sol aparece pouco e há previsão de pancadas de chuva à tarde. A noite de Ano Novo deve ser estrelada. A temperatura fica entre máxima de 30 graus e a mínima de 21. 2015 amanhece ensolarado. A tarde do primeiro dia do ano deve ter pancadas de chuva. A máxima pode chegar a 29 graus e a mínima deve ser de 21. Na sexta-feira, o sol deve ser predominante entre nuvens e há uma pequena chance de pancadas de chuva pela tarde. A temperatura fica entre máxima de 30 graus e mínima de 21. Terça-feira é dia de falar sobre educação no Indaiá Notícias. Hoje, o pedagogo e psicanalista Nelson Gervoni explica como a psicanálise pode ajudar o cotidiano em família. Olá, sou o professor Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e tratamos aqui de educação e relacionamentos na escola e na família. Nós vamos falar hoje sobre a psicanálise e como ela pode ajudar no nosso desenvolvimento e relacionamento familiar. A psicanálise foi criada pelo médico neurologista Sigmund Freud e que, por isso, é chamado de o pai da psicanálise. A psicanálise é uma prática que utiliza os métodos de investigação e análise psicológica. Ela procura descobrir no inconsciente do paciente as tendências, desejos complexos e tudo aquilo que perturba a sua mente. Para isso, ela procura trazer para a consciência elementos perturbadores que se abrigam no inconsciente, revelando, consequentemente, o mal para que a pessoa possa, então, passar por um processo de psicoterapia, ou seja, ela revela para o analista aquilo que a pessoa sofre.
Portanto, a psicanálise é uma das técnicas que melhor estuda o inconsciente. O ponto de partida de Freud para a criação da sua teoria foi essencialmente clínico. Suas experiências começaram com a hipnose, através da qual uma paciente revelava vários episódios de sua vida, sentindo-se depois aliviada. Daí surgiu o método catártico, através do qual o paciente punha para fora, através da fala, as coisas que perturbavam a sua mente, que eram depois analisadas pelo Freud. Outra técnica psicanalítica para fazer emergir as coisas que se escondem no inconsciente é a análise dos sonhos. E se você desejar, mande um e-mail para a gente sugerindo um assunto sobre educação, relacionamentos na escola e na família para o e-mail nelson.gervone@gmail.com. E um forte abraço. E no próximo bloco você vai ver o que os indaiatubanos costumam fazer para atrair sorte no ano novo. Até já! Algumas sobremesas ganham destaque e não podem faltar na ceia de Réveillon. O Indaiá Notícias foi conferir quais as que viraram sensação e traz agora para você. Independente da data, os doces roubam a cena de qualquer festa. Nessa época do ano, as encomendas dobram e a preferência é pelos simples e que já estão prontos. O que a gente vê nas encomendas é mais isso daí. As pessoas não têm muito tempo para fazer e preferem já comprar ela pronta, feita, já certinho, para levar, não ter muito trabalho. E leva. Muita gente compra também os insumos para fazer, então um disco de suspiro, a base da torta. Tem gente que ainda gosta, mas a maioria já leva pronto. As tortas conquistaram os consumidores dessa padaria e são as mais solicitadas. Por causa do Réveillon, doces que levam uva são os mais pedidos. Segundo o confeiteiro William Ferraz, as pessoas aproveitam para fazerem suas simpatias. Bom, nessa época eu coloco bastante uva. O pessoal tem a tradição de guardar os caroços, né? De comer a uva. Romã também, usa bastante romã. E essas duas frutas eu acho que é... Fora as castanhas, né? Que você tem que pôr, fios de ovos também, para simbolizar o amarelo ouro na fortuna. Torta crocante de nozes, de morango, a de limão e a de fruta são encomendadas para as festas que reúnem os amigos. Isso porque elas agradam todos os gostos e são leves, podendo ser consumidas sem problemas no verão. Não, sempre o que agrada a maioria das pessoas. Então, uma torta de limão, uma torta de frutas, uma holandesa, uma torta de nozes. Então, é mais o que agrada o grupo e não só uma pessoa específica. Nessa época sai bastante torta de morango, de uva, de nozes. São, com o calor, né, o verão, o pessoal quer coisas mais leves. De limão com suspiro também sai bastante. Essas eu acredito que saem muito, bastante. Todo mundo já ouviu falar ou pelo menos já fez uma superstição de ano novo. Usar branco na noite da virada, tomar sopa de lentilha, pular as 7 ondas. A repórter Ana Paula Libe foi às ruas para saber mais sobre esses costumes. As superstições são crenças que as pessoas têm sem uma relação exata de causa e efeito. Normalmente, estão fundamentadas em suposições que fazem a respeito de um determinado fato. No final do ano a gente usa, né, uma roupa branca, uma peça branca, uma lingerie amarela porque é dinheiro, sorte, colocar um potinho de pimenta, de flor de pimenta atrás da porta para afastar, né, a partir do começo do ano os maus olhados já, né, trazer mais fluidos bons. Eu tenho uma que eu aprendi aí quando eu tinha aí meus 18 anos, que é um patuazinho que eu faço aí 6 dias antes de terminar o ano aí, que é um patuazinho com pano vermelho, 6 carocinhos aí de aquela fruta romã, e depois se costura no primeiro dia do ano, depois põe dentro da carteira
e dali para frente carregar sempre dentro da carteira, para que tenha me trazido sorte sempre. Eu tenho o costume de pegar 7 sementes de romã, colocar na minha carteira e para fechar a noite eu uso uma cueca branca para dar uma paz, harmonia e muito amor para todos nós que estão precisando disso aí no nosso país, né? Com essa violência que está, eu acho que a melhor coisa é a gente passar um ano de felicidade, muito amor e muita harmonia. Eu gosto de fazer lentilhas muito gostosas, porque dizem que dá sorte. Eu sempre faço com a minha família. Quase sempre a sorte é lançada a todos nós. Precisamos apenas estar de olhos abertos para ela. A sorte vem do seu coração. A sorte é o que você deseja para os outros. Se você amar os outros, se você desejar o bom para os outros, você não precisa de ir nas águas, você não precisa de fazer nada. Porque o ser humano, a sorte é o anjo de guarda, é a bondade de cada povo. Vale muito mais o equilíbrio emocional do que qualquer crença de usar branco na passagem do Ano Novo, ir para a praia e pular 7 ondas, tomar banho de champanhe, entre outras crendices populares. Vale mais o seu coração, seu pensamento, a sua roupa. Você pode estar com uma roupa azul, mas o seu coração está magoado. Então aquela roupa não vai resolver. Então é melhor você estar com a roupa do seu dia a dia e você dividir o que você tem do que a sua elegância. Então a alma e o espírito, ele é grandioso. Muito povo não sabe o poder que vocês têm dentro da alma e do coração. Então a humanidade, o ser humano precisa do amor, não é da roupa e não é das águas. Porque as águas, a dona dela é tão poderosa que ela chega nos lugares onde você nem sonha. E ainda dá tempo de concorrer à Mega da Virada. As apostas podem ser feitas até as 14h de amanhã em qualquer lotérica da cidade. O valor mínimo para concorrer é de R$ 2,50. Esse ano, o prêmio é estimado em R$ 240 milhões e ele não acumula. É pago para quem acertar as 6 dezenas ou chegar mais perto do resultado. O sorteio será transmitido amanhã, ao vivo, pelas emissoras de TV aberta às 8h da noite. E pelas ruas da cidade, muita gente faz votos para o Ano Novo. Olha só. 2015, que venha com tudo. Eu quero mais melhoria para a cidade, continuar já está bom, né? E que todo mundo tenha saúde, porque sem saúde a gente não é nada, né? Você tem que ter a saúde para continuar a sua vida, né? Para mim, para minha família, para meus amigos, eu espero que Deus dê saúde para todos. Porque com saúde você vai conquistando o seu ideal. Então eu peço a Deus que dê muita saúde para todo mundo. Eu espero que em 2015 as famílias estejam mais próximas de seus filhos, estejam mais próximas das escolas e que realmente a gente construa uma rede de proteção, de cuidado a todos os nossos alunos. Então que 2015 as famílias apareçam mais, que as famílias acolham mais e que nós tenhamos todos um ano de muita paz, de muita harmonia, de muito amor para todas as nossas crianças, porque afinal de contas são o nosso futuro. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo no Planeta Esporte. Até a próxima edição.